E nessa manhã de terça-feira de carnaval, nós falamos aí sobre marchinhas e falamos dos compositores antigos. Vamos falar um pouquinho também dos compositores atuais. E para falar um pouquinho também sobre marchinha, sobre design gráfico, eu estou aqui com o Érico San Juan, ele que é produtor de design gráfico, é chargista e que trabalha também com ilustração das capas de CD e tem feito um trabalho muito interessante com o grupo de Campinas, os Marcheiros. E eu tô aqui, como eu disse, com o meu grande amigo Érico San Juan. Há quanto tempo, não, Érico? Desde quando a gente se conhece? Desde quando a gente trabalhou junto? Esse tipo de pergunta é bem... entrega todo mundo. Entrega todo mundo, mas não tem jeito. Um dia a gente faz, né? Então. Bom dia. Nós começamos na década de 80 no jornal, né? Você... Não, eu para livrar um pouco a minha cara, eu comecei um pouquinho depois do final da década de 80, em 91. 91, eu já estava lá, então há um tempinho, eu entrei em 86 no Jornal de Piracicaba, e o Érico entrou em 91, na época o Érico fazia o jornalzinho. Isso, Quanto tempo você fez o jornalzinho, o suplemento infantil do jornal? Eu já colaborava em 1990. Sim. Aí eu fui ser o desenhista do jornalzinho em 91. Aí eu fiquei no Jornal de Piracicaba até 96. Muito bem. Depois continuou como colaborador. Aí longos anos aí fazendo quadrinhos, quadrinhos, né? Bom, Érico San Juan, ele design gráfico, ilustrador, chargista, desenhista, né? E agora você está partindo aí também para ilustração de CDs, né? Capas de CD, você fez alguns aí. Conta um pouco dessa vertente nova aí que está surgindo. Que assim, como eu já estava falando antes de entrar no ar, né? A gente são todos caminhos de uma mesma estrada aí, né? Você vai para um lado, vai para o outro, mas o principal que eu faço, a minha linha é sempre a do humor gráfico, né? Humor gráfico. Então, mesmo que eu faça o design gráfico, que eu considero, para tentar explicar de uma maneira simples, né? Vamos dizer que a gente é o que escolhe a roupa certa pro casamento. O cara não vai de chinelo no casamento. A gente tem que saber que tem que ser um sapato, né? Então, a função do designer gráfico é dar uma embalagem adequada para um produto. Isso é legal. No meu caso, eu embalo o produto com o humor gráfico. Então, você falou do design de CDs, né? Eu dou a roupa pro CD. E como eu trabalho com humor, com caricatura, com charge, com quadrinhos, né? Então, a minha linha de trabalho é essa. Então, eu faço as ilustrações dos CDs com caricaturas, com essa linguagem do humor gráfico mesmo. Legal, porque isso, como você falou, dá o rosto pro CD, dá a cara, né? Literalmente, porque são caricaturas, né? Dá as caras exageradas aí, de uma forma, né? E dentro dessa linha você tem trabalhado aí com alguns artistas. Fala um pouco quais os artistas que você já trabalhou. Sim. Eu tenho feito caricaturas para salões de humor, tenho feito para CDs, tenho feito as minhas exposições solo, né? Sim. Então, por exemplo, algumas caricaturas que eu fiz para a Bienal da Caricatura do Rio de Janeiro, a primeira e a segunda. A primeira, me chamaram para expor um Noel Rosa, que eu tinha sido selecionado com esse desenho do Noel Rosa para um livro chamado Noel é 100, que foi publicado pela imprensa oficial do Rio de Janeiro. Eram 60 trabalhos só com o Noel Rosa. Então, 60 caricaturas do Noel Rosa, né? Que é o precursor do samba. No Brasil inteiro se inscreveram, acho que milhares, né? Bastante. E você foi um dos selecionados. Um dos 60. E é uma coisa diferente, né? Sim. Porque são 60 caricaturas de uma mesma pessoa, né? Figura, a mesma personalidade, né? Então, só que o meu trabalho, hoje em dia está muito em moda a coisa do 3D, né? Aquela coisa que a gente relaciona mais com os desenhos lá da Pixar, da Disney, né? Aquela coisa super colorida, super até realista, né?
E a minha caricatura vai para um lado diferente, um lado contrário disso. Então são poucos traços que identificam a figura e você pode ver de qualquer distância. Você vai ver de lá de longe ou de perto, com aqueles poucos traços você identifica. O que acontece com um logotipo na publicidade, que a gente chama, né? A marca que identifica uma empresa. Então, por exemplo, a Coca-Cola, você sempre vai ver aquela ondinha. Sim. Na própria educativa, aqui tem aquela... A clave de sol. Clave de sol. Então, cada empresa tem a sua marca. Então, eu peguei essa coisa, a concepção do design gráfico, da publicidade, para aplicar na minha caricatura. Então, eu combinei a linguagem do design gráfico, que é bem sintética, bem resumida, vamos dizer assim, grosseiramente falando, com a linguagem do humor gráfico. Minimalista, vamos usar, né? Que soa meio... O termo mais chique. Meio intelectual. Assim. Isso, Ou seja, o mínimo... o mínimo rendendo o máximo, né? Tem essa máximo, frase que o pessoal conhece, a publicidade, né? Que menos é mais, né? Sempre. E por que ligação aqui com o Carnaval? A gente trouxe você aqui nesta terça-feira, porque um dos mais recentes trabalhos seus é ligado a marchinhas de Carnaval. Isso. Então conta um pouco desse trabalho aí. Né? Que assim, eu também estava comentando aqui rapidamente, né? Que de alguma maneira meu trabalho está sempre ligado à música, né? Então você estava comentando aqui o personagem que eu tive anos no Jornal de Piracicaba, de tiras diárias, Dito Bendito, que era o sambista, né? Então a gente publicou durante 12 anos aqui na imprensa e depois ele ganhou um livro próprio, uma coletânea, por uma editora lá da Paraíba, que chama Marca de Fantasia. Então tem catálogo, para quem quiser comprar, tá lá no site da editora. Sim. Então, dá para ver que a minha ligação com música e humor sempre foi muito profunda, assim. Então, nos últimos anos, eu estou desenvolvendo essas caricaturas nessa linha minimalista e a maioria, isso também a gente nem percebe, a gente vai fazendo, né? Mas essa ligação com a música continuou, só que agora, em vez de um personagem da música que eu invento baseado nessa mitologia até da música popular brasileira, eu comecei a desenhar as figuras, os personagens, os compositores, os músicos da canção brasileira, né, popular, né? E nos últimos anos eu também estou fazendo essas capas de CDs e tal, com caricatura, com ilustração. Então tem, por exemplo, CDs da Júlia Simões, aqui, cantora aqui da cidade, no Sai Guarabira, que também tem caricatura, design gráfico meu. E o último trabalho nessa linha foi com um grupo de Campinas que se chama Os Marcheiros. Eles meio que explodiram na internet o ano passado com a marchinha do Japonês da Federal. Aquele famoso personagem lá das prisões, da Lava Jato, em Curitiba. Né? Então vamos fazer uma pausa para ouvir um pouco dessa marchinha. O Fábio vai colocar para a gente aí o Japonês da Federal com os marcheiros. E daqui a pouco a gente volta com esse papo gostoso aqui com o Érico San Juan. Fábio é o irmão dele, né? O Érico San Juan. Família da arte. Exatamente. O Érico San Juan que está aqui com a gente nessa manhã de terça-feira de Carnaval, trazendo um pouco da sua arte aqui na Educativa, no Manhã Educativa. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Dormia o sono dos justos, raiava o dia, eram quase 6. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Com o coração na mão, eu respondi: o senhor está errado. Sou trabalhador, não sou lobista, senador ou deputado. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Dormia o
sono dos justos, raiava o dia, eram quase 6. E escutei um barulhão, avistei o camburão. Abri a porta, o japonês então falou: vem pra cá, você ganhou uma viagem ao Paraná. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Ai meu Deus, me dei mal, bateu a minha porta o japonês da Federal. Manhã Educativa. Tudo o que você precisa saber para melhorar o seu dia. Voltamos então com o Manhã Educativa, depois de ouvir aí os macheiros com o japonês da Federal. Essa ficou famosa, né? Foi muito tocada no carnaval do ano passado. E os macheiros têm também algumas músicas mais novas que a gente vai ouvir daqui a pouquinho, né? Uma falando do Ike Batista, isso. Outra falando... do Ike Careca, Ike... eles não gostam mais. Uma paródia até dos carecas, né? Que elas gostam mais, fazendo aí a paródia dessa música, dessa outra machinha, né? E você ilustrou o material dos macheiros. Eu procurei eles e propus essa parceria, né? De fazer, como eu falei, o logotipo, a marca dos macheiros que eles não tinham. Sim. O que eles tinham era na página deles uma combinação de dois rostos. Uma parte do rosto do japonês da Federal e do lenhador da Federal. Não sei se você se lembra. Que depois o japonês da Federal, que o japonês foi preso, né? Depois, sim, o japonês estava andando com a pulseira eletrônica, né? Isso. E aí começou a aparecer também nas prisões e nas conduções lá para os depoimentos, uma outra figura. Só que era um bonitão lá, que a mulherada meio que elegeu como o lenhador da Federal. Que beleza. Então combinaram esses dois personagens numa cara, num programa aí de computador, combinaram o lenhador com o japonês. E aí eu transformei isso aí na marca dos marcheiros, né? Sim. Então fiz aí uma imagenzinha e também fiz a caricatura deles, né? Sim. E você também tem um trabalho que você fez com, você não citou aqui, mas do Instituto Cornélio Pires, isso. Lá de Tietê, né? Que é dedicado aí à memória do pioneiro da gravação da música caipira no país. Isso é uma coisa muito interessante, né? Porque tem a ver com a nossa... O fato da gente estar aqui em Piracicaba, que é a mãe da música caipira, né? Somos caipiras com orgulho, né? Então é um orgulho você ser lembrado para fazer um trabalho que tem a ver com a nossa terra aqui, né? E como foi esse trabalho aí com o Instituto Cornélio Pires? Então, o Instituto Cornélio Pires é comandado pelo ex-secretário de Cultura de Tatuí, que Tatuí é a terra natal do Cornélio Pires. É o Pedro Massa. Ele veio dar uma palestra aqui sobre Cornélio Pires no SESC faz uns 10 anos. E lá eu conheci o trabalho dele e do Instituto, né? Sim. E, se não me engano, acho que nem tinha ainda um Instituto nessa época. Ele veio a montar depois. Então, a gente se conheceu e no ano passado ele me procurou. Porque o Instituto cultiva a memória e o trabalho do Cornélio Pires, né? E ele tem gravado o repertório do Cornélio Pires. O Cornélio Pires era uma espécie que hoje se chama do cara do stand-up. Sim, que faz o show. O Cornélio Pires, ele, além de gravar os primeiros discos com as primeiras duplas caipiras, ele era um showman também. Sim. Então ele levava a caravana, que era a turma caipira de Cornélio Pires, nos anos 20, nos anos 30, levava as duplas e fazia o show junto com eles e contava as piadas do universo caipira, né? Então o Joaquim Bentinho era uma espécie de contraponto ao Jeca Tatu do Monteiro Lobato. Joaquim Bentinho era o caipira esperto. E o Jeca Tatu é aquela figura triste, né? Que depois até o Lobato se redimiu disso, né? Ele fez uma outra versão que era o Zé Brasil. Mas o Cornélio Pires eternizou o caipira como o lado bom do caipira, o caipira esperto, né? Até escreveu muitos livros que viraram best-sellers na época dele, né? O Cornélio Pires. Então, ele tem gravado, o Pedro Massa tem gravado no Instituto, repertório do Cornélio Pires, que ele fez muita música também, não era só a piada.
Então, agora ele fez um CD com as piadas que o Cornélio Pires gravou lá nos anos 30. Nossa, por um recuperação ator da história, então. Recuperação da história. Então ele gravou um CD duplo com um ator chamado Ademir Furian, da região de Tietê. Então, ele reconstituiu, trouxe de volta esse repertório das piadas do Cornélio Pires. Com certeza, as piadas são daquela época, mais puras, né, sem tanta malícia, né, alguma, né, vamos dizer assim. Mas aí né? tá, mas um pouco menos explícitas, sim, né, do que o humor de hoje. Né? O humor de que hoje tem atiram para todo lado. Não, e daquela época o humor era mais implícito, né, a pessoa entendia a piada, mas tem que pensar um pouquinho. Pois é. Mas assim, e aí ele gravou com esse ator da região de Tietê, Ademir Furian, e inclusive teve até um dos lançamentos do CD em Sorocaba, com o Ademir e o Pedro Mas falando do Cornélio Pires, fazendo uma conferência, né? Então é bem interessante, assim. Aliás, o Pedro Massa também trouxe em uma caixa de CDs o repertório original do Cornélio Pires, remasterizado, né? Daqueles discos de 78 rotações da época, né? Sim. Então tem duas opções lá no site do Instituto. A caixa com todas as piadas do Cornélio Pires em CD, pelo próprio, né? Sim. E agora tem esse disco com as reinterpretações, né? Das piadas. Muito legal. Então vamos ouvir mais uma. Os Marcheiros trazendo aí Hotel Bangu, né? Mais uma que o pessoal está lançando agora para o Carnaval de 2017, deve pegar também, né, fazendo piada aí com a desgraça do nosso país. Solta, Fábio, Hotel Bangu aí com os Marcheiros. Não se fala de outra coisa, sucesso em toda a Zona Sul. Entre os VIPs é última moda se hospedar no Hotel Bangu. Não se fala de outra coisa, sucesso em toda a Zona Sul. Entre os VIPs é a última moda se hospedar no Hotel Bangu. Os aposentos são uma joia, vem ficar aqui também. Quem sabe o senhor e a senhora encontram paz em nosso espaço zen. Magnata já tem reserva, primeiras damas desfilam com esplendor. Tenha o prazer de conhecer a reformada e luxuosa suíte do governador. Não se fala de outra coisa, sucesso em toda a Zona Sul. Entre os VIPs é a última moda se hospedar no Hotel Bangu. Não se fala de outra coisa, sucesso em toda a Zona Sul. Entre os VIPs é a última moda se hospedar no Hotel Bangu. Voltamos com o Manhã Educativa. Você ouviu aí os marcheiros falando um pouquinho do que está acontecendo no Brasil, né? O Bangu, né, que era conhecido como uma cadeia, agora virou um hotel de luxo, né? Presos VIP, né? Só VIP, né? E a gente estava conversando aqui fora do ar enquanto tocava a música, Érico. Estamos falando hoje de marchinha, sim, né? E tem algumas marchinhas que hoje estão sendo consideradas não politicamente corretas. Tem um pessoal aí desse que faz aí o que, né, esse policiamento, né? E você, como trata o do humor, né? Às vezes o humor principalmente sofre bastante com isso, né? Até que ponto o humor tem que ser politicamente correto? Ou as pessoas devem se ofender, né, com uma colocação de humor? Sabe o que é? Eu vejo assim, o carnaval não é politicamente correto. A essência do carnaval não é politicamente correta. E outra, as marchinhas, elas retratam um momento. Então não adianta você pegar a cabeleira do Zezé e condenar, assim como houve gente que condenou anos atrás os livros do Lobato, dizendo de racismo, por exemplo.
você pode até criticar, mas tem que deixar claro o contexto da época, as pessoas... Era assim, a sociedade era assim, assado, se tratava as pessoas desse modo ou daquele outro modo. Sim. Então, antes de tudo, contextualizar. Porque se você tira desse contexto, tudo você pode transformar numa tempestade em copo d'água. E também tem a coisa dos grupos de pressão, o pessoal que reivindica coisas legítimas, tudo bem. Sim, isso aí é legítimo, está numa democracia. Só que democracia você também respeitar o direito de expressão do outro. Sim. Tem limite, claro que tudo tem limite. Mas eu acho que as coisas precisam ser colocadas nos devidos lugares, com honestidade. Eu acho Às vezes tem muita reivindicação que é tendenciosa também. Não é coisa de você lutar por um direito. Você não pode lutar por um direito e sufocar o que o outro tem. A livre expressão do outro. A livre expressão também, liberdade tem responsabilidade, evidentemente. Deve ter a gente está no Estado de Direito e tudo mais. Mas eu acho que a gente, antes de tudo, tem que saber o que está falando, como está criticando, se isso tem validade, contextualizar, como a gente está falando. Eu acho que alguns ativistas, né, que buscam aí se colocar acima do bem e do mal, julgando, né, e se achando no direito de questionar, por exemplo, a cabeleira do Zezé, será que ele é, será que ele não é, né? O teu cabelo não nega, né? Então são músicas que, como você disse, à época homenageavam, né, algumas pessoas e faziam. Agora, você colocar isso na atualidade e questionar e proibir de tocar, né, eu acho uma coisa extremamente exagerada e sem sentido, né? Eu acho que você pode também, inclusive, rebater até com a arte. Sim. Mas não para dizer que a outra estava errada. Fala, o legal é que os marcheiros que você tocou agora, eles se definem perfeitamente, que é o espírito da marchinha. É charge musical. A charge fala dos personagens do tempo que ela está retratando. Sem dúvida. Ela é um retrato da sociedade naquele momento lá. Então a marchinha se presta a isso também. Então fala o pessoal tem que fazer marchinha falando, e principalmente hoje que tem o crescimento maior cada ano dos blocos de carnaval, que tá se reativando esse interesse, né? Sim, hoje... Então hoje, como eles falam lá dos acontecimentos da política, os marcheiros agora. Sim, então retrate-se o nosso tempo, que é essa função da charge desenhada, da charge musical que eles fazem, né? Como tantos outros grupos fazem. Então, antes de tudo, saber o que você está falando, para quem você está falando, contextualizar. Você não pode impedir o outro de se manifestar. Sem dúvida. E cada um assume a sua responsabilidade pelo que fala. É simples assim. Democracia é isso aí. Desde que não haja ofensa clara, explícita, né, o humor deve ser feito. Não é agressão, dá para fazer uma brincadeira. Sim. E quem recebe a brincadeira, que leve na brincadeira e aceite esportiva, também. Né? Agora, as pessoas não... hoje que se fala muito hoje em dia, né, com essa coisa da internet, fala de geração mimimi, né, se diz que as pessoas se ofendem com qualquer coisa, mas não é adolescente, é adulto. Eu acho uma coisa ridícula. Isso sim é para se tirar sarro, sabe? Sim, essa infantilização dos adultos, se ofende com qualquer coisa. E eu acho que tem causas muito urgentes para se tratar. Sem dúvida. Então ficam procurando pelo em ovo, o caminho não é esse. Érico, para que eu conheça os seus trabalhos e tenha acesso a conhecer um pouco mais do que você fez, como que a pessoa faz? Você tem um blog, você tem o Facebook, como é que faz? Passa os endereços. Isso tá falando. Passa os endereços aí, os contatos. Mas a gente tem Instagram, tem Facebook, tudo. Mas digita o meu nome lá nos mecanismos de busca, né? Dá uma googada. Érico San Juan, ERICO, com acento agudo no E, SAN de navio, JUAN de navio.
Digita lá, aí tem todas as minhas redes sociais. Tem Instagram, tem página no Facebook, tem meu site. Então a gente está em contato lá. Tem tudo que vocês quiserem ver, os CDs todos, tudo que a gente falou aqui. Caricatura ao vivo também a gente faz por legal. Aí, né? Então tem esse contato direto, essa interação. Esse trabalho que você faz aí em eventos também, né? De você ir lá e caracterizar. Você vai lá e faz, né? Faz a caricatura da pessoa ao vivo lá. É bem legal isso aí também. Tá ok, seja sempre bem-vindo aqui na Educativa. Valeu, sempre que tiver trabalho novo, traz pra gente aqui, pra gente conhecer. Né? E eu sei que você é um ouvinte da Educativa também. E continue ouvindo a gente e trazendo suas novidades para cá. Vambora. E valeu, obrigado pela oportunidade. Um grande abraço, um bom dia para você e um bom restinho de carnaval. Mas restinho, mas sempre tem. A gente se diverte. É isso aí. Bom, vamos ouvir mais uma então dos marcheiros. Vamos ouvir agora do Ike Batista, né? Do Ike Careca, elas não gostam mais. Eles não gostam mais. Né? Então daqui a pouco a gente volta aqui no Manhã Educativa desta terça-feira de carnaval. O Ike nunca foi munheca e bancava tudo para os maiorais. Agora na hora do aperto, do Ike Careca eles não gostam mais. O Ike nunca foi munheca e bancava tudo para os maiorais. Agora na hora do aperto, do Ike Careca eles não gostam mais. Eles eram sem vergonha, viviam passando o chapéu. Pobre coitado está em maus lençóis, agora é só com ele, não tem nós. O Ike nunca foi munheca, bancava tudo para os maiorais. Agora na hora do aperto, do Ike Careca eles não gostam mais. Do Ike Careca eles não gostam mais. Do Ike Careca eles não gostam mais.